Estamos ao vivo, 9 horas. Vou falar tudo de novo, porque caímos. Vamos começar de novo, então, nossa live. Júlia se apresentou. E eu vou falar sobre os problemas. Primeiro, problemas de alimentação nessa época de um ano, depois a gente vai falar sobre leite. A primeira pergunta foi: meu filho está com o intestino preso nessa idade de um ano, o que a gente pode fazer? Então, geralmente a gente tem 3 fatores que causam essa constipação, ou seja, esse intestino ficar preso e não funcionar. Primeira coisa é pouca água, tá? A água, gente, da criança, ela tem que ficar perto dela, à mão. Essa coisa de, eu vou oferecer água quando for lanchar. Ou também oferece água quando for comer. Mas deixa uma garrafinha da criança que ela possa ela mesma tomar, porque é como se fosse um tobogã, né? Que eu digo, é como se fosse um tobogã. Se não tem água, essa criança, ou seja, a pessoa não consegue escorregar no tobogã, nesse escorregador. Então, a primeira coisa é a água. As fezes, que quando a gente toma menos do que a água que a gente precisa num dia, o nosso corpo, ele rouba do intestino essa água que a gente precisa para se manter vivo. E isso faz com que as fezes ficam secas e duras. Aquelas fezes que tu vê na criança, às vezes a criança faz força, que machuca. Então, a primeira coisa é a água, tá? Então, a água, ela deve ser oferecida livremente, tá? Segunda coisa, fibras, tá? As fibras estão nos alimentos integrais, nas frutas, nas cascas. Então, assim, é muito comum hoje em dia a gente oferecer muito suco e pouca fruta. Então tem que oferecer fruta sólida. Arroz integral, desde a introdução alimentar, desde os 6 meses, tá? Pode arroz integral e deve. Grãos, grão de bico, grão de trigo, milho, fazem super bem para o intestino porque são ricos em fibras. Então, a gente tem que ter a água e fibra e mais um fator que chamam lactobacilos vivos, que é aqueles bichinhos, né, que eu brinco que tem dentro do Yakult, do Activia, do Actimel, enfim, qualquer iogurte com lactobacilos vivos, que, num geral, eles estão saudáveis no nosso intestino, a não ser que a criança tome um antibiótico. Às vezes a criança toma um antibiótico que mata todo mundo lá que está vivo e a gente precisa repor, tá? Então, se a criança não está com o intestino funcionando, pensa nisso. Tá tomando o suficiente de água? Tá tomando. Tá comendo bastante fibra? Tá comendo. Então, daqui a pouco, vamos dar, às vezes, um iogurte com lactobacilos para repor a flora intestinal, que pode dar com um ano, e aí a criança já fica bem. Então, a gente tem 3 fatores que a gente tem que ter para o intestino da criança funcionar. A causa número 1 é a água, viu, Marina? É bem difícil ser antibiótico, coisa assim. Geralmente é a água. Cada vez mais as crianças tomam menos água e cada vez mais os adultos tomam menos, têm menos o hábito da água, tá? Para a criança tomar água, existem vários truques. O primeiro é a gente tomar, porque aí a criança vê que a gente está tomando e ela acaba vendo que esse hábito existe na casa. O segundo é deixar a mão e ser um copo que ela consiga manusear. Por exemplo, assim, não adianta eu dar um copo assim para uma criança que ela de um ano que ela vai se molhar inteira. Então, um copo que ela consiga manusear. Um truque que eu até separei, eu comprei essas mini garrafinhas aqui em casa, que são de 200 e poucos ml. Porque eu tava vendo assim, que a Laura e o Eduardo estavam se molhando inteiro com umas garrafas maiores, porque eles já são maiores. A Laura e o Eduardo vão fazer 3 anos. Eu comprei essas pequenininhas e eles estão se achando gente tomando essas mini garrafas pela casa. Então, a gente pode ficar o tempo inteiro trocando garrafinha, copinho, para a criança realmente ter acesso e tomar bastante água. Então, intestino preso é problema alimentar, tá? Geralmente com algum desses 3 fatores, o mais comum é ser água. Tá. Você acabou de aparecer uma pergunta relacionada ao que você falou agora há pouco, sobre comer bebendo água, se alimentar bebendo água. Tá. Pode, só não. Qual o problema qual é o mito, enfim, não é mito na verdade, é o que acontece. Quando a gente come, o ácido do estômago, que é o ácido clorídrico, ele começa a trabalhar para digerir o alimento. Quando a gente coloca água nesse ácido, a gente dilui esse ácido e ele trabalha mais lentamente porque ele está diluído. Só tem essa sensibilidade de sentir essa diluição, geralmente quem tem algum problema de digestão, algum tipo de digestão mais lenta. Geralmente, se a pessoa é uma pessoa que não tem nada, ela pode comer e beber água. Eu como bebendo litros de água e eu passo super bem.
Eu brinco muito com a seguinte frase, tá? O alimento de uma pessoa pode ser o veneno de outra. Que cada corpo, ele é um corpo. Então, se a criança tem algum problema de digestão, ou a gente nota daqui a pouco aquela criança está com algum sono agitado, porque jantou e tomou logo mamada, daqui a pouco não digeriu direito o alimento, daí a gente separa. Então, é conhecer um pouquinho do nosso filho e ver, porque se a criança tem algum problema de digestão, tá? Como um refluxo, alguma coisa assim, não é legal tomar água junto com a refeição. Se a criança é saudável e a gente nota que não tem problema nenhum, pode dar. Os meus filhos eu dou. Por quê? Porque eles não têm problema nenhum. Então, as mães querem me matar quando eu respondo depende, né? Eu sei disso, vocês devem querer me matar. Mas é que cada criança é uma criança e cada corpinho é um corpinho, né? Uhum. E você falou de Yakult, mais ou menos a partir de que idade que a gente pode dar um danoninho desse? A gente pode começar. Tem assim, ó. Se a pessoa quiser, tem a versão mais top health do mundo, que é tu fazer o teu próprio kefir, fazer teu iogurte em casa, essas coisas tu tem bastante lactobacilos e é bem legal de usar, tá? Mas tu pode, com um ano, já oferecer Yakult, ou Actimel, ou Activia. Eu falo mais marcas. Porque pode, com um ano já pode, um ano a gente já pode usar esse tipo de iogurte. Lembrando que os iogurtes naturais, aquele branquinho sem gosto de nada, eles também têm lactobacilos vivos. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, pegar um iogurte natural e bater com uma manga, sei lá, eu chutei qualquer fruta, tá? E dar para criança, pode ser também. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Não me perguntaram, mas eu vou falar, tá? Eu tô fazendo um curso muito legal de Health Coach aqui nos Estados Unidos e há 2 semanas atrás a gente entrou nessa parte de sucos e batidas e coisas assim. E centrífuga. Então, assim, ó, só pra falar, a centrífuga, que é aquela coisa a gente coloca... do blog, tá? Eu vi esse post porque eu sou leitora assídua do blog. Ai, querida! A centrífuga, tu coloca o alimento dentro da centrífuga e sai todo líquido. Toda a fibra fica ali parada na centrífuga. Quando tu vai limpar, a gente que limpa a centrífuga vê o que fica toda a fibra ali dentro. Quando a gente faz uma batida, por exemplo, de um iogurte com a manga, que nem eu falei agora, aquela fibra, por mais que ela tenha sido picada, vamos dizer assim, ela fica ali dentro. Então, a melhor versão de qualquer suco que a gente vai fazer em casa é no liquidificador não coando. Caso a mãe queira oferecer suco, gente, não tem problema, mas não coa, que daí vai ter a fibra. Então, ou vai bater o iogurte, bate com a coisa e deixa realmente aquela polpa, aqueles pedaços ali, que isso vai ser a fibra. Aí a gente une 2 coisas, que a gente une o lactobacilo vivo de uma fibra. E se tomar um copinho d'água, melhor ainda. Então, a gente consegue unir essas 3 coisas. Mas pode dar Yakult. Lembrando que o Yakult tem açúcar, tá? Então, não é para ficar dando ela louca, mas já pode oferecer com 1 ano sim, não tem problema nenhum. E em excesso vai causar diarreia, tá? Então, cuidem com a porção. Tá bom. A gente parou exatamente nessa pergunta aqui da outra vez e saiu e foi respondida pela metade. São 2 perguntas numa só. Uma era de uma mãe falando que já tinha começado a dar comida de pedacinho e aí deu uma estomatite, precisou bater e não estava conseguindo voltar a dar de pedacinho. E a outra, ela falando que meu filho só come comida pastosa molhada, até quando oferecer assim, dessa forma, pastosa. Aí você estava respondendo isso e a gente caiu da última vez. Assim, ó, a gente tem, eu chamo de a evolução da papinha. Eu brinco, a evolução da papinha. A papinha, ela tem que evoluir. A gente começa com uma papinha na versão bem molhada, bem líquida, como se fosse uma sopa. Lembrando que é nunca liquidificada, sempre amassada com o garfo, mas mais molhada, porque aquele bebê de 6 meses, ele ainda não sabe engolir, ele sabe mamar. É outro movimento com a língua que a gente faz para mamar e a gente faz para engolir. Então, aquele bebê tá aprendendo a engolir. Com 9 meses, esse bebê já tem que estar com uma papinha amassada, mais seca. E com 1 ano de idade, essa criança tem que sentar-se à mesa e comer arroz, feijão, carne com a família, ou seja, o que a família está comendo. Então, para essa mãe que me falou que tá tudo muito amassadinho, quando que eu tenho que evoluir, ela não falou bem a idade do bebê, mas com 1 ano essa criança tem que estar comendo a comida da família. Gente, se não tá comendo com 1 ano, não tem problema, mas vamos começar a mudar a alimentação da criança. Meu filho tá... Primeiro que assim, ó,
Num geral, criança tem preguiça de mastigar. Num geral, tá? Eu te diria 8 a cada 10, para não dizer 9 a cada 10 tem preguiça de mastigar e comer sozinho. Tá? Geralmente eles querem que a gente dê tudo na boquinha deles e o mais líquidozinho, mastigadinho possível, né? Se a criança teve uma estomativite, teve alguma coisa, ela tá querendo só o pastoso, a gente tem que. É como se fosse assim, 100% pastoso do alimento. Vou deixar 80% pastoso e 20% mais sólido. Aí depois, 70% pastoso e 30% mais sólido. A gente não vai do 8 para 80, a gente vai aos pouquinhos misturando a consistência até chegar na que a gente quer, tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é. Fiz lá comida mais sólida. Arroz, feijão e frango desfiado e purê de moranga. Sei lá, qualquer cenourinha picada, tá? Não aceitou, vou amassar para dar para a criança comer? De jeito nenhum. A gente vai sempre oferecer o mesmo prato para a criança até ela aceitar. Porque às vezes aquela criança não está aceitando. E eles não são bobos, gente. Eles com um ano ganham da gente várias vezes, né? A gente vai lá e amassa e dá para eles comerem. Então, assim, se a criança já tá bem, não tem mais coisa, nada na garganta, nada no estômago, nada de afta, a gente vai ficar o tempo inteiro oferecendo o mesmo prato e não precisa evoluir do 8 para 80. Pode ir evoluindo, tá pastoso, agora eu vou botar metade pastoso, metade sólido e depois lá, 2 dias depois, 100% sólido. E se ele não aceitar, oferece o mesmo prato, tá? Lembrem que criança não gosta de comer, geralmente não gosta de comer sozinho, geralmente gosta das coisas o mais fáceis possível. Então, cabe a nós não ajudar, o que é uma coisa super difícil. Eu tô morando nos Estados Unidos agora, e para mim tá sendo uma aula, Marina, algumas coisas que eles fazem aqui. A primeira que é a adaptação da criança não existe. Tu deixa teu filho no colégio, tchau, até mais, partiu, vai-te embora, não me incomoda. Assim pra mãe, né? Se precisar, a gente te liga. A segunda coisa é assim, eu entrei no colégio e uma mãe veio me falar, meus filhos, a Lívia, de 5 anos, estava com um tênisinho de amarrar. E a mãe falou assim, olha, compra sapato de velcro, porque a professora não amarra o tênis da criança. Se ela não souber amarrar, ela vai ficar com o tênis dela desamarrado. Até ela aprender a amarrar, que vai ver um dia que ela vai... É tipo uma coisa mais assim, cada um por si, né? A Laura, com seus 3 anos, me pediu, nem 3 anos, né? Me pediu o seguinte, olha... Traz ela com short pro colégio que ela consiga subir sozinha. Porque ela vai fazer xixi sozinha, a professora não vai subir o shortinho dela. Então não dá nada de botão porque ela não vai saber fechar. Cara, é uma adaptação diferente. Então, assim... Mas por que eu tô falando isso? É preparar a criança para a vida. Senão, quando a gente vê, realmente tem uma criança de 4, 5, 6 anos que precisa de uma ajuda para comer. E é importante a criança comer sozinha... Porque, além de ser importante para a motricidade, ou seja, para a coordenação motora, se alguém fica dando para a criança não percebe quando ela está satisfeita, quando ela está saciada. Ela acaba comendo muito mais porque alguém está enfiando na boca dela do que se ela está comendo sozinha. Além de comer mais rápido, engolir mais ar, enfim, todo esse lado. Já saí da pergunta, né? A pessoa divagou aqui. Entendi. Deu uma travadinha. Melhorou. Gente, para de mandar coração. Vocês mandam coração, fica travando a live, por favor. O problema do coração, toda vez que eu vejo os corações subindo, ele trava. Olha, você estava falando disso, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu até fiquei distraída por causa do coração, depois eu lembro. Nessa fase do ano, a criança fica muito seletiva. E começa a não comer, não comer, não comer, não comer, no final das contas só come nuggets. A gente sabe, conhece alguém que já passou por isso. Como se fica criativo nessa fase, sabe? O que a gente deve forçar quando a criança não gosta. E tem gente que não força, mas faz um outro artifício, que é esconder no meio da comida. E aí, qual que é a sua opinião? A primeira coisa que a gente tem que saber é como essa criança está na curva de crescimento, tá? Eu sempre falo isso porque eu pergunto, como é que está o percentil dessa criança? Ela está no peso desejado dela ou não? Se ela está no peso desejado dela, em algum lugar ela está tirando as calorias dela. Não é possível, em algum lugar ela está comendo, tá? Ela está com baixo peso. É outro papo. Cada criança é uma criança. Então, assim, uma criança que está com baixo peso, ou seja, está com problemas de crescimento, eu brinco que a gente rasga o livro, esconde na comida. Ou seja, uma criança de 1 ano que está com baixo peso, a gente tem que aumentar ela de peso. Ou seja,
Não, é emergencial a coisa. Que geralmente não é bem o caso. Geralmente o caso é pouco intervalo entre as refeições. É uma coisa que eu organizo muito a rotina alimentar da família. Eu noto que a criança tá sempre beliscando, ou ela mama um pouquinho antes de dormir, daí ela já acorda para o almoço direto, mas ela mamou 1 hora atrás, então ela não tá com fome. Então, geralmente é falta de apetite porque tá comendo várias vezes por dia. E isso realmente, ela não tá com fome. Ou, por exemplo, o caso de uma paciente minha que eu estava atendendo, até atendi essa semana, a criança não almoçava direito, porque no caminho da escola ela tomava um mamazão. Então ela já sabia que ela não precisava almoçar porque ela ia mamar. Então, primeiro tem que ver se não é uma possível problema de rotina que a criança já sabe que ela vai mamar, ou se ela não tá com fome porque ela acabou de comer uma fruta. Que às vezes acontece, chegou em casa, tu deu uma fruta, mas vai jantar daqui a 40 minutos, aí ela não tá com fome, porque o intestino, o estômago dela é muito pequenininho, né? Então tem isso primeiro. A segunda coisa que a gente tem é assim, a gente tem que entender se essa criança, ela tá dizendo não para todo um grupo de alimento, ou se só para um alimento. Vou dar um exemplo. Eu sempre falo, eu não gosto de morango, não gosto de morango, não consigo gostar de morango. Mas eu como melancia, eu como outros alimentos que também têm vitaminas parecidas com o morango. Então, assim, meu filho não tá comendo alface. Tá, meu filho não tá comendo alface, mas ele tá comendo espinafre? Tá bom, então tá ótimo. Então, assim, essa é a primeira coisa. Então, entender, porque às vezes as mães me falam, meu filho não come nada. Eu começo a investigar e vejo, não, realmente a criança tá comendo, mas é uma que outra coisa a criança não come. A outra coisa que funciona muito é massinha de modelar. Isso funciona super bem com essa fase de 1 ano. Não funciona com criança geralmente de 8, tá? Mas de 1 ano, assim, tu vai lá, dá melancia. Tu pega uma forminha de massinha de modelar de coração, corta a melancia assim fininha, prensa aquela forminha de massinha de modelar e sai várias coraçõezinhos de melancia. A criança, ela gosta muito de coisas bonitinhas, arrumar no prato e participar. Eu fiz uma receita agora de um biscoito de aveia e banana, literalmente só aveia e só banana, super fácil de fazer, que a Laura e o Eduardo foram comigo para a cozinha. E a Lívia também. Então, esse tipo de receita, meu filho não tá comendo banana. Vamos testar então uma receita saudável, né? Pelo amor de Deus. Porque criança até os 2 anos, o ideal é não comer doce. Uma faquinha de massinha de modelar, sabe aquelas faquinhas? Aí a criança vai picando os alimentos com a faquinha de modelar, ou seja, brincando e deixando aquele alimento normal para a criança, sem nunca parar de oferecer. Isso é uma coisa que eu sempre falo, meu filho não come alface. Aí tu para de botar no prato. Vai saber, porque tu parou de oferecer. Então não para de oferecer. Se a criança está no peso bom, de algum lugar ela está tirando esse nutriente. Então, às vezes, pode ser essa coisa da rotina de ficar pouco intervalo entre as refeições. Entendi. É, Tem uma pergunta que aqui também que acabou de sair e é sobre o assunto. Meu bebê só quer mamar e não come. Como é que a gente faz isso? Tá. Primeira coisa que eu digo é assim, a criança com 1 ano, o leite materno ou leite de fórmula infantil ou leite de vaca, enfim, ele não tem mais a função de nutrir. A função de nutrir do leite é só até os 6 meses de idade. Depois, com 1 ano, a função do leite ele é realmente cálcio, né? Ele é uma ótima fonte de cálcio, uma das melhores que a gente tem. Então, não é para ser uma refeição, tá? Já com 6 meses, a gente já teria que começar a introduzir o lanche, o almoço, o jantar, para quando essa criança está com 1 ano, o leite ser um a mais, não uma refeição, tá? Então, o ideal é antes de 1 ano a gente consertar isso. Não tem problema se não consertou com 1 ano, não tem problema se não consertou com 3, a gente sempre consegue consertar. A primeira coisa é, cada hora do almoço, primeiro que dá um intervalo de pelo menos 2 horas para abrir o apetite e oferece o almoço. Oferecer o almoço para a criança, ela não comeu, dá 20 minutos, oferece o mesmo prato.
oferece o almoço. E fica assim por 3 horas. Ou seja, é como se tu fosse oferecer a próxima refeição só no horário da outra refeição. Só que se a próxima refeição é uma fruta, tu não vai oferecer mamar, tu vai oferecer a fruta se ele não comer o almoço. A gente vai organizar, por exemplo, mamar com uma criança de 1 ano, a gente já consegue botar mamar para 3 vezes por dia, tá? Ou seja, café da manhã, ali de manhã quando acorda, um mamazinho, logo depois do almoço, 2 horas depois do almoço para dormir e antes de dormir à noite, 8, 9 horas da noite. A gente já consegue organizar isso. Então, a nossa meta é o mamar ser apenas nesse horário e se outro horário a criança quer, ela não ganha. É super engraçado que às vezes eu sou um pouco dura com as mães, no bom sentido de ajudar. E assim, dá 1, 2 dias, eu falo, sempre digo, me liga, quer chorar, me liga chorando, sabe? Não tem problema, tô aqui pra te ajudar. E as mães sempre me falam, Júlia, no 3º dia a coisa andou, sabe? Porque às vezes a gente fica com pena e eles fazem umas carinhas de coquerpidão, assim, eles, né? Aquela carinha assim que eles sabem que mexe com a gente e a gente acaba cedendo. E aí que é o problema, né? Não dá pra ceder, porque a criança com 1 ano ela tem que estar tirando os nutrientes dela da comida, não do leite mais, porque o corpo tem outras necessidades que o leite não vai dar. Entendi. Você acabou de falar, mas acho que fazendo a pergunta vai ficar mais completa. Eu acho, aquela pergunta da mãe, eu acho que meu bebê não come bem, mas ele está crescendo e engordando. Quando é que eu devo me preocupar de ele realmente não estar comendo? Porque a gente não sabe, né? A gente sempre acha que está comendo pouco porque não come A o mesmo primeira prato coisa que que eu. A gente sempre acha que o nosso filho não come bem. Eu brinco assim, é que nem os eternos 2 quilos a menos que todas as mulheres acham que tem que perder. A gente sempre acha, não, eu tô bem de corpo, mas podia perder 2 quilos. Então é mais ou menos, mais ou menos aí. A primeira coisa é assim, ó, o intestino, o estômago deles é menor do que o nosso, tá? Então a porção deles é muito menor do que a nossa. Então não adianta servir para criança prato de adulto. Tá? Começando que o tamanho do prato deles já é menor, tá? Então vamos só relembrar que eu falei um pouquinho na semana passada que a proteína deles pode ser do tamanho da palminha da mão deles, o carboidrato, o arroz e feijão do tamanho do punho deles, tá? Não o nosso. Então ali um montinho de arroz e feijão. Então a porção é menor, tá? A outra coisa é, se esta criança está brincando, ou seja, uma criança que tem energia, está pulando, está brincando, está bem, ela está tirando a energia dela de algum lugar, que é dos alimentos. E se essa criança está bem na curva, a curva de crescimento ela está na caderneta de vacinação. É padrão, a gente tem na caderneta de vacinação atrás a curva. Ela é bem fácil de usar. Tu vai pegar ali a idade do teu filho, botar um pontinho, e o peso do seu filho vai botar um pontinho e vai ver se está na curva 50. Tem que estar no percentil 50, essa é a nossa meta. Se o bebê, essa criança está no percentil 50, ela está saudável. A gente tem que se preocupar quando a criança estiver ou abaixo do percentil 50 ou acima, né, gente? Que a gente fala só de baixo peso, mas pode ter uma criança com sobrepeso, então a gente também tem que ficar alerta a isso. Então a gente só se preocupa quando a criança está com um percentil menor do que 50. Quem não coloca, é que eu vivo de curva, né? Eu brinco, as nutricionistas, eu preciso da curva. Pergunta para o seu pediatra, como é que meu filho está na curva de crescimento, o pediatra vai falar. Geralmente o pediatra também vai nos sinalizar que está preocupado, né? As pessoas me falam muito essa coisa, meu filho é pequenininho, mas é porque eu sou pequenininha. Gente, até os 2 anos de idade não existe biotipo para uma criança, tá? Se ela tá pequenininha, ela tá abaixo da curva, a gente tem que se preocupar. O biotipo dos pais, ele é depois dos 24 meses, depois dos 2 anos. Então, a gente tem que estar sempre olhando a curva de crescimento, lembrando que a velocidade deste crescimento, digamos assim, logo que a criança nasce até o 1º ano de vida, a criança triplica de peso. Isso não vai acontecer no primeiro, nem deve acontecer do 1º ano até o 2º ano. Por isso que é importante a gente ir botando na curva. Às vezes a gente fala, nossa, meu filho não ganha mais peso, ele estacionou, mas ele tem que estacionar ali. Então sempre coloquem na curva. Todo mundo hoje que quiser, tema de casa é
Peguem a caderneta de vacinação. Eu tenho um post no site explicando no blog como usar a caderneta de vacinação e olhar no percentil. Mas eu posso postar de novo para o pessoal olhar, que é realmente algo super importante, até para a gente se tranquilizar de que está realmente bem. Que a gente acha que come pouco, mas para aquele serzinho lá de 90 centímetros, enfim, 80 centímetros, está mais que suficiente. Quanto mais ou menos, assim, em gramas, que seria uma refeição de uma criança de 1 ano? De uma criança, é como se fosse o bifinho dele. Eu te diria que daria, de 1 ano, daria mais ou menos 200 e poucas gramas, 220, 240 gramas. Vai variar, eu brinco, vai variar Entendi. se for tomate e beterraba ou alface e espinafre. Mas é como se o bife fosse lá 100 gramas, o arroz e feijão ali mais umas 90 gramas e o resto de vegetais. A gente estava falando sobre comida sólida, né? Comida pastosa. Apareceu uma pergunta aqui bem interessante. E duas pessoas fizeram a mesma pergunta. Que o filho vomita quando come comida sólida. Como é que a gente trata esse tipo de acontecimento? Tá. Nesse caso, tem que, como é que eu posso dizer? Tem que entender algumas coisas a mais. Se é quando come comida sólida ou se é quando come algum alimento, tá? Porque algumas coisas podem ser alergias, por isso que eu falo. Algumas coisas podem ser alergias, enfim, da criança ela vomitar. A outra coisa que pode ser, né? É até meio, eu não sei a idade dessa criança, que eu não cheguei a ler, é chamar atenção. É uma coisa meio feia de falar, mas é chamar atenção. Sabe aquela criança assim, vou parar de respirar? Fica assim? Uhum. Uhum. Vou parar de respirar? E pode ser isso, mas tem que entender, porque não é para acontecer. Se a criança está fazendo isso, eu honestamente acho que a pessoa deve procurar uma nutricionista para entender se é refluxo, ou seja, a criança comeu, engoliu, não ficou bem, voltou, para a gente entender se é a criança tá em cabo de guerra com a mãe, que não quer comer certos alimentos. Daí, neste caso específico, como o vômito, ele pode causar coisas ruins, como baixo peso e problemas de absorção, eu ideal para buscar um profissional, porque é uma pergunta bem específica. Que engraçado é que duas pessoas perguntaram, ali tá vendo agora, uma das vezes acontece isso, ele vomita em guia. Não entendi o que é um enguia. Quando essas ânsias assim, sabe? Sim. Tem que entender se não é. Vou dar um exemplo. O Dudu, meu filho, eu não consigo dar repolho para ele, tá? Porque alguma coisa da consistência do repolho, ele sempre vomita também, tá? Então tem que entender se é com um alimento particular, com um grupo de alimentos, às vezes os folhosos tranca um pouquinho na garganta deles, o alface, o repolho, os folhosos, né? Os vegetais folhosos trancam um pouco na garganta e volta. Tem que entender, pode ser algum tipo de refluxo, pode ser que a criança comeu demais, tem criança que não para de comer e vai comendo rápido, rápido, e quando vê encher o estômago, não entra mais, a criança vomita, que é muito comum, por incrível que pareça, extremamente comum, sabe? Então tem que entender um pouquinho mais dessas informações pra gente entrar. Aqui, ó, a minha filha com folhas alacospe. Às vezes é a consistência de algum alimento, mas o ideal é põe na curva essa criança, ver como é que essa criança tá na curva. E se é com qualquer tipo de alimento sólido, com certeza essa criança ela tá. Com certeza não, mas geralmente a criança ela tá fazendo algum tipo de guerra, enfim, com a mãe, né, para não comer esse tipo de alimento sólido, mas se ela tá bem na curva de algum lugar, ela tá tirando os nutrientes dela. Então, às vezes ela tá comendo em outro lugar. Então, tem que entender. Nesse caso, é melhor procurar uma ajuda personalizada. Uhum. A gente está falando muito de criança abaixo da curva, e quando a criança está acima da curva, ela está dizendo aqui que dar só comida saudável e mama no peito, se ela deve se preocupar. Tá. Assim, ó, a gente tem algumas coisas. Criança não se faz dieta, tá? Eu tenho 3 filhos, né? A Lívia, de 5 anos, e os gêmeos, Laura e Eduardo, que vão fazer 3 anos. Essas crianças são muito diferentes, eu sempre falo. A Laura, ela é uma criança esfomeada, ela passa o dia inteiro falando: tô com fome, mamãe, tô com fome, mamãe, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Ela passa o dia inteiro, nunca vi criança com tanta fome como ela. Então, assim, ó. Cara, ela tem muita fome. Primeira coisa, o que a gente faz com crianças? 1 ano, 2 anos, enfim, é a cidade que a gente está falando. Não se faz dieta. Se cuida a qualidade da alimentação, ou seja,
pouco molho. Ah, não vou fazer uma massa quatro queijos, vou fazer uma massa com molhinho de tomate, uma massinha pode ser com um pouco de manteiga, mas não vou botar queijo ralado, tá? Então, qualidade da alimentação, massa integral, macarrão, né? Macarrão integral, arroz integral. Pouca gordura no cozimento dos alimentos, então não vou fazer um bife banhado a óleo, tá? E cuidar para a criança não ficar o dia inteiro beliscando. Então, assim, ela comeu lá o café da manhãzinho dela, 1h30, 2 horas depois ela vai comer a fruta. Então, cuidar a qualidade principalmente a qualidade. Mas se a qualidade tá boa, não precisa dizer que não para fruta, entende? Tu pode liberar a fruta e aumentar a atividade física, tá? E entender a curva. Por exemplo, assim, a curva da minha filha, ela tá, digamos, 60 no peso, mas 90 na altura. Bem diferente uma criança que tá 60 no peso e 90 na altura. Ou seja, ela tá um pouquinho acima, mas ela tá muito mais alta, então ela é grande. Ou uma criança que tá abaixo na altura e acima só no peso. Então, criança é bem importante a gente ter um acompanhamento, às vezes, pessoal por isso, né? Mas basicamente não se faz dieta, ou seja, não baixa caloria, não se faz dieta hipocalórica de baixa caloria em criança. A gente cuida da qualidade da alimentação, principalmente a maneira de cozimento dos alimentos, que a gente consegue baixar muito. Eu sempre digo, uma colher de sopa de azeite são 90 calorias. Se tu começa a tirar azeite daqui, azeite dali, tu já vai tirando 300, 400 calorias no dia e assim a gente vai. E aumentar a atividade física. As crianças, elas são muito sedentárias, vamos dizer assim, a não ser que a gente leve elas para parque, leve elas para andar de patinete, leve elas, enfim, coisas que crianças na idade, ela não especificou a idade. Por acaso, hoje eu estava assistindo a aula da minha filha, da Laura, de ginástica olímpica. E eu falei, cara, tem quase nenhum gasto nessa aula de ginástica olímpica. Me chama... Claro que eu olho isso, gente, eu não consigo não pensar nisso, eu sou nutricionista, tá? Ela jamais vai saber, coitadinha. Ninguém conta pra ela que eu cuido da alimentação dela, que ela não sabe, tá? Nunca falem com seus filhos que eles são gordinhos, que é a pior coisa que vocês podem fazer, que pode criar, verdade, pode criar um trauma, enfim, anorexia no futuro. Então, esses cuidados a gente tem que ter. E eu falei que às vezes a gente acha que as aulas de educação física das crianças dessa idade gasta, mas às vezes não gasta, porque eles colocam as crianças tudo numa filinha e cada vez um faz o exercício e aí passa 1 hora, teu filho faz 3 vezes o exercício por causa do tamanho da filinha. Então, se tu acha que teu filho tá realmente acima do peso, melhora a qualidade da alimentação do teu filho e coloca ele para correr, ir na pracinha, andar, brincar no pula-pula, ou seja, realmente ter um gasto calórico. E lembrem que tem diferenças entre a gordurinha do bebê, aquela coisa que é normal que a gente tem, e realmente um sobrepeso. Se a criança está comendo bem, super, que nem a minha Laura, se alimenta super bem, tá fazendo atividade física, é uma gordurinha do bebê. Não precisa fazer nada, mas sempre monitorando para a criança se manter saudável fazendo atividade física. E não façam dieta, pelo amor de Deus. E eu falei da coisa do gordo, né, Marina? Mas eu vou ter que falar, ninguém perguntou, mas eu vou falar. Não falem que a gente tá gorda na frente das crianças. Isso é uma coisa que às vezes eu noto muito mãe fazendo, não é por mal, tá? A gente olha no espelho, ai, engordei, eu falando com a amiga, ai, eu tô gordinha, quero emagrecer. Pra criança, a gente é a pessoa mais linda do mundo, sabe? E às vezes a gente nem tá acima do peso. É uma coisa que outra que incomoda. Tentem focar assim, qualquer coisa que queira falar, foca na saúde, sabe? É uma coisa que eu faço muito com criança, assim, Ai, tu vê como o macaco pula alto, né? O macaco come um monte de banana, então uma banana faz com que ele pule mais alto, daí a criança quer pular alto porque ela quer. Enfim, o macaco pula alto, ela quer, vai comer banana. Então, assim, se não tá sentindo bem, foca na saúde. A mamãe tá procurando uma nutricionista, que a mamãe quer se alimentar mais saudável, pra, enfim, poder trabalhar melhor, ter mais energia para ir contigo no parque, correr mais rápido. Então, focar muito mais nesse lado da saúde do que na coisa do tô gordinho ou não tô, que é uma coisa que a gente acaba fazendo, mas o ideal é não fazer. Vou falar mais uma coisa que não me perguntaram, você vai me matar, posso? Não, pode. É assim, ó. Tentem, pelo amor de Deus, não assimilar choro de comida, tá? Que é uma coisa assim, saiu, vou dar vacina no meu filho, vou tomar sorvete.
Meu filho tá chorando, ai, vem cá, vem com a mamãe, vamos comer vamos dar um pirulito. Então, tentar não botar a energia, a coisa negativa com a comida, porque a gente tem isso até hoje, muito adulto que tá triste, vai lá e come, principalmente doce. Tá angustiada. A minha pediatra, cara, tem pirulito no escritório, no consultório Ai, dela. o Eu meu brigo com também. ela. O meu Cara, também. tem, né? Tem. E assim, tu sai da pediatra, tu chora, ela mexe em ti, toma um pirulito. Cara, eu não dou pra minha filha. Mas assim, não é que não possa comer pirulito. Tá numa festa infantil, tá todo mundo feliz, quer dar um pirulito? Dá. Mas tenta não associar a coisa negativa da comida, sabe? É difícil, mas quem puder, fica alerta. Faz diferença pra vida do adulto depois. Com certeza. Ó, vamos pular para o leite. Daqui a pouco o nosso tempo acaba. A criança precisa mesmo de leite depois que desmama? Porque tem umas mães que falam que quero desmamar, mas não quero incluir leite, apenas derivados. Tá. E aí? Assim, ó, a criança precisa de cálcio. Ponto. Se este cálcio está vindo de um iogurte, de um copo de leite, de uma fatia de queijo, não faz diferença, desde que a criança feche o cálcio diário dela. Dá para fechar o cálcio de uma criança sem leite? Dá, não tem problema nenhum. Mas lembrem que cada criança é uma criança, e se a criança não tem nenhum tipo de alergia, a gente gera mais malefício tirando o leite do que benefício. Né? Hoje em dia tem muita alergia tardia, que é por falta de exposição da criança, do adulto até, de tirar um alimento, nunca mais comer, e quando for tentar comer, ter alguma reação. Então, enfim, é uma escolha familiar, mas pode. O importante é fechar o cálcio. Se esse cálcio tá vindo do leite ou do iogurte, não faz diferença nenhuma. Mas quem puder não tirar, não tira. A pergunta, pode dar leite vegetal? Leite de amêndoas, leite de soja? Não é boa fonte de cálcio comparado com um leite de vaca, mas pode dar, tá? A soja, tá? A gente tem alguns estudos que falam bem dela e alguns estudos que falam mal dela. Elas têm, enfim, desde implicações de coisas hormonais até diminuição de alguns nutrientes. Então, assim, eu não recomendo para ser o leite diário, assim, todo dia tomar leite dois mamazões, assim, sabe? O extrato de amêndoa, não é leite, tá, gente? Porque eu brinco que soja não tem mama, nem amêndoa tem mama, mas eu falo leite porque se eu falo extrato, às vezes as pessoas não entendem, mas é extrato, tá? Extrato de soja, extrato de amêndoa, assim. Mas se a pessoa for usar de amêndoas também não tem problema, mas é muito mais difícil fechar o cálcio. Tá? A gente teria de alguma maneira que entrar com iogurte, se possível. Mas, claro, essa criança ela é alérgica, a gente entra com suplementação, não tem problema nenhum. Mas a resposta é pode usar esse extrato de amêndoas, caso a criança não tenha nenhum histórico de alergia, porque as oleaginosas, que é amêndoas, castanhas, elas são potenciais alergênicos, que no geral a gente deixa para consumir com 2 anos. Mas ela pode tentar consumir antes, se ela não tiver nenhum tipo de alergia, não tem problema nenhum. Quando a gente chega até 1 ano, a gente consegue diferenciar direitinho as fórmulas para usar. Tem a 1, 2 e 3, você sabe o que usar. Quando dá 1 ano, a gente fica muito na dúvida. Porque tem gente que parte direto para o leite em pó, leite em pó. Tem gente que vai para o ninho fases. Tem gente que vai para... Continua na fórmula. Tem gente que vai para o composto lácteo. Qual que é a diferença desse monte de coisa? E por que escolher uma ou outra? Assim, ó, a primeira coisa assim, o composto lácteo, ele é uma mistura de leite de vaca com outros nutrientes, ingredientes, tá? Geralmente ele é mais ou menos 50, no mínimo 51% de leite de vaca, mais os outros ingredientes, tá? Ele não é, o composto lácteo não é indicado para crianças com menos de 1 ano, tá? Então, ele realmente é indicado para crianças a partir de 1 ano. A fórmula infantil, ele é o leite de vaca transformado da maneira que fique mais parecida com o leite materno possível, porque a ideia dele é ser o único alimento, né? A fórmula infantil, ela é o único alimento na vidinha do bebê que não mama no peito. O composto lácteo, ele já é para uma criança que já não está mais mamando no peito, já está com outros alimentos, tá? Então, por idade, o composto lácteo geralmente é a partir de 1 ano e a fórmula infantil antes de 1 ano, tá? O leite de vaca pode ser oferecido, sim, após o 1º ano de vida.
Porém, eu vou dar um exemplo, eu, Júlia, tá? Eu continuo com a minha fórmula infantil. Meus filhos já estão com 3 anos, eu sigo com a fórmula infantil. Por quê? Porque meus filhos não se adaptaram com o outro leite. Porque eu, por mais que eu possa dar leite de vaca, eu acho muito prático. Cada vez que a gente viaja, tu leva aquele leitinho em pó, né? E eu só misturo com água. Porém, ele é mais calórico. Geralmente a fórmula infantil é mais calórica, tá? Do que o leite de vaca. O leite de vaca semi-desnatado é muito menos calórico. Então eu deixo mais aguado. Eu deixo um pouquinho. Eu não faço aquela mistura de um medidor para cada 30 ml, tá? O composto lácteo, ele tem açúcar, tá? Geralmente ele tem xarope de milho, coisas assim. Então ele também tem açúcar. Então eu diria o seguinte: se a criança tá bem, não tem nada, com 1 ano, quer oferecer leite de vaca, é uma ótima opção. Tá? O leite de vaca no Brasil, a gente já teve alguns problemas. É até chato falar isso, mas é verdade. Então, eu, Júlia, me senti mais segura na fórmula infantil, porque nunca tivemos problema no Brasil. Claro, agora aqui eu mudei a fórmula infantil, porque eu tô nos Estados Unidos e eu compro uma marca daqui. Mas eu sempre deixo um pouquinho mais aguado ele, mas eu gosto da praticidade que uma fórmula infantil me dá, tá? Mas a resposta é: qual é a regra? Geralmente até 1 ano de idade, fórmula infantil. A partir de 1 ano de idade, ou leite de vaca ou composto lácteo. Aí vai entrar um pouco no de cada família. Eu acho que não precisa mexer tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que a gente pode ir respeitando. E se tem açúcar, da mesma maneira que um composto lácteo tem, que um leite de vaca não vai ter esse açúcar dentro, ele vai ter só a lactose, enfim, que é açúcar do leite. A gente tem que, às vezes, diluir para não ficar uma mamá tão gordinho, sabe? Daí, daqui a pouco, a gente já dilui, caso a família queira manter um composto lácteo. Senão, a partir de 1 ano, pode usar leite de vaca. Por volta de 1 ano, quantas vezes ao dia que a gente dá esse leite e até quando dá leite, tipo leite na mamadeira, sabe? Porque hoje eu substituo o leite, a mamada no peito do Dante, né? Ele já não mama desde os 10 meses, eu dou um composto lácteo. E eu dou de manhã e de noite. Aí eu fico me perguntando até quando eu preciso fazer isso ou não preciso. Não sei. Assim, ó, o importante é tu fechar o cálcio de uma criança, tá? Uhum. De 1 a 2 anos, a gente precisa de 3 boas fontes de cálcio. Então, se ele tem, digamos, 2 mamás e um iogurte, de 1 a 2 anos, fechou. Temos 3 boas fontes, tá? Geralmente, a partir dos 2 anos, a gente precisa de 2 boas fontes, tá? Por exemplo, no meu caso, a Lívia, de 5 anos, fica das 8 até as 13h30 na escola. Eu, de manhã, dou para ela leite e de noite dou para ela leite, não na mamadeira, óbvio. Mas por que que eu mantenho? Porque na escola ela não come o leite. Então, eu mantenho o cálcio dela com 2 copões de leite. A gente, adulto, tem que ter 2 boas fontes de cálcio. Pode ser do iogurte, pode ser do leite. Então, assim, ó, de 1 a 2 anos, 3 boas fontes. Por que que eu digo boa, gente? Passar requeijão num pão para uma criança não é uma boa fonte de cálcio. A gente precisa um pouquinho mais. Então, se puder manter ali 3 boas fontes, ou seja, um iogurte e 2 mamazões, não precisa ser na mamadeira, pode ser no copinho, enfim. De 1 a 2 anos, a partir dos 2 anos, 2 boas fontes. Não tem necessidade de tirar. A mamadeira é uma coisa mais de dentista, parará, essas coisas. Eu não vou nem entrar porque não é minha área e cada um nessa área. Mas se puder manter o leite de vaca quando adulto, ou seja, o iogurte, é importante é o cálcio. Eu gosto do leite porque eu acho prático, tá? Eu acho que essa coisa da criança tomar leite é um hábito saudável, que a gente pega bastante cálcio. É um hábito fácil para nós mães, ou seja, é uma coisa que tu tem sempre a carta na manga, que eu brinco assim, tu vai pra Disney, tu aumenta mais leite que a criança mama, porque a gente às vezes atropela nas refeições. Então, é uma coisa fácil para nós mantermos até a rotina da criança pequena. Uhum. Olha, eu terminei as perguntas que ficaram na semana passada, incluí as dessa semana. Quem ficou sem resposta, porque a gente já falou sobre isso na semana passada. Eu lembro que na semana passada você falou sobre. Muita gente perguntando agora sobre qual que é o iogurte mais indicado. Eu lembro que você falou para dar uma olhada no açúcar e tal. Repete de novo, porque tem muita gente perguntando, mas o restante que perguntaram foi feito na semana passada. Tá.
Gente, hoje no blog, por acaso, o assunto é qual o melhor adoçante. Então, quem quiser, coloca www.sistersmummies.com.br, que tem todo um artigo dos tipos de adoçante que existem, que saiu hoje, tá? Criança, geralmente, a gente não utiliza adoçante, a gente utiliza açúcar, tá? Por quê? Não tô dizendo uma coisa. Eu não gosto de falar mal de marca, né? Mas a gente tem uma diferença entre Petit Suisse, que é aquele pequenininho, rosinha, sabe? Não vou falar marca. Que tem formato de coração, Do coração. tá? Ele não é iogurte. Ele chama-se Petit Suisse. É outro tipo de coisa. Ele não é um iogurte, tá? Então, a nossa meta é usar um iogurte. Se puder usar aquele natural branquinho batido com uma fruta, é o top de linha, tá? Se não, tentem usar um iogurte com menos corante possível. Essa coisa, sabe, do iogurte ser rosinha, o iogurte ser de cor, a gente usar um branquinho. Caso, eu não quero oferecer com açúcar, pode usar stevia ou frutose para criança, se quiser, tá? Mas eu diria, pegue um iogurte branquinho, pela coisa da coloração, e, se possível, integral, não precisa ser desnatado, tá? Pode usar Yakult com a criança, ele é um iogurte saudável, também pode ser usado. Ele tem açúcar, mas lembre que criança, esse açúcar que a gente fala até os 2 anos de idade, não é um açúcar de um iogurte, ele é um açúcar de um brigadeiro, de um bolo, de uma coisa assim. Eu falo negrinho, a gente é gaúcho, não adianta, né? Brigadeiro, alguma coisa assim, tá? Então, o top de linha seria realmente o iogurte natural, esse branquinho, tá? E depois essas versões dele adoçadas com botar uma essência de baunilha, botar uma fruta, é o melhor de todos. Tá? Tem pessoas geralmente que compram esses pessoas que fazem, sabe, que não é esses industrializados. Em Porto Alegre a gente tem vários lugares que fazem o kefir e a pessoa compra dessas lojas de produtos natural, melhor ainda. Tá. Apareceu algumas perguntas sobre sustagem. Quando oferecer, se é uma boa opção. Assim, ó, sustagem, ele é uma bomba calórica, tá? É geralmente a pessoa que oferece a sustagem é porque tá com uma criança com muito baixo peso e precisa engordar esta criança. Mas ele é uma bomba calórica cheia de açúcar. Então, eu tenho que entender, tá? Se ele é uma boa opção, é aquela coisa que eu digo, cara, uma criança pequena, tá com baixo peso, a gente faz de tudo para aumentar o peso dela. Mas depois o ideal é a gente não aumentar o peso de uma criança com produtos com tanta açúcar, para a gente não ter uma criança com triglicerídeo alterado, glicose alterada, enfim, coisas assim. Mas se tu tá precisando usar, pode usar. Mas se não tá precisando usar, não usa porque ele é uma bomba calórica. É o mesmo caso do Meu Nutri? O Minuto, eu não me lembro a composição dele, sei lá, se ele é igual. Eu não tenho mais aqui, acabou. Leite é uma coisa engraçada, mas tu tem... Sustagem é o que a gente mistura no leite, tipo um Nescau para criança, né? Mas com nutriente. O Mil Nutri é como se fosse um mingau pronto, que você só coloca na água quente e fica grossinho, sabe? Mas também tem Então a açúcar. gente faz mingau feito em casa, pelo amor de Deus. Coloca aveia. Pois é, depois eu abandonei, porque uma... não vale a pena. Vale mais a pena você fazer um mingau de aveia no fogão. Cada vez mais a gente tem que usar o alimento de verdade e menos o alimento industrializado. Então, tudo que a gente puder fazer em casa, e não estou dizendo fazer colher, mas fazer a versão. A nossa meta é fazer a versão mais saudável possível dentro da praticidade. Então, se puder fazer um mingau feito em casa, faz, porque realmente faz muita diferença para uma criança uma alimentação saudável, rica em fibra e sal. Uhum. Eu deu uma travadinha agora. Foi, né? Então, uma coisa que eu queria te fazer uma sugestão, apareceu muito pedido de ideias de lanches saudáveis. Só que eu acho que é um tempo meio curto para poder, né, jogar um monte de informação. Então, olha só, eu estou fazendo uma promessa pela Júlia. Ela vai fazer um post no Sister Moms, e aí depois eu vou compartilhar esse post. Post dando ideias de lanches saudáveis. O que você acha?
Aliás, tem um dessa semana, o biscoitinho de Combinado. aveia com banana, que foi muito legal. Eu gostei daquele post. Então, vocês podem dar uma vasculhada no blog delas, né? Dela com a Clarice, que tem muita receitinha. E aí você faz mais ou menos assim, com um ano, uma boa refeição, tá? Um bom lanchinho, para poder sair da mesmice de fruta, pão com queijo, que às vezes a gente não tem muita noção do que fazer. Queria te agradecer. Lembrando, ó, se eu não respondi sua pergunta, que ela já foi respondida semana passada, ou foi respondida no início da live, agora tá precisando umas perguntas repetidas. Aí depois você dá uma revisadinha para poder ficar em dia com as perguntas. Eu queria que você finalizasse. Fala de novo sobre a sua formação, porque o início da conversa não ficou gravado aqui, que travou, né? E aí, muito obrigada. Até a próxima live. Tô vendo, eu anotei várias ideias aqui pra gente fazer outras, porque bombou essa live. E você, como sempre, um amor. Muito obrigada. Ai, primeiro, obrigada novamente pelo convite. É um prazer para mim falar sempre dessa parte de alimentação saudável e que se eu puder ajudar uma pessoa hoje, eu já estou super feliz, porque uma criança saudável vira um adulto saudável, uma criança saudável não é um adulto obeso, então isso já me deixa contente. Então, eu tenho, como eu falei no início, eu tenho duas especializações. A primeira especialização é na área de nutrição e cardiologia, ou seja, toda essa área de emagrecimento, obesidade, prevenção de colesterol alterado, triglicerídeos e glicose. E a minha segunda especialização é nessa parte que a gente está falando hoje, que é nutrição materno-infantil, da gestação até a adolescência. Né? Eu atendo online, basicamente, eu atendo presencial e online, então eu atendo brasileiros pelo mundo inteiro. Eu tenho pacientes desde do Japão até Canadá, Dublin, enfim, tudo que é lugar que possa imaginar. Exatamente porque, principalmente para nós mães, facilita muito essa parte online, porque tu tá em casa com a criança. Eu atendo, às vezes, até a mãe no estacionamento da escola que acabou de deixar Hoje o filho. foi maravilhoso que eu tô doente, não tá aí pra quase nada. Dante estava em casa e a gente fez hoje a nossa consulta. E, ó, gente, foi ótimo. Saindo daqui, você já marca a sua consulta com a Júlia, porque ela é muito É. boa. Não, e essa coisa assim, tu mesma hoje, né? Tu tava com o querido, ele é amado, doentinho, com aquele adesivo, coisa mais fofa lá, pra ver se não tava com febre, e consegue fazer a consulta. Então, cada intervalo se transforma em produtivo, né? E não tem por que não se cuidar, sabe? Eu sei que todo mundo aqui tem filho, todo mundo aqui tá. Eu brinco que o status de mãe é sempre cansada, cara. Pergunta como é que tu tá? Tô cansada. Aí depois a gente fala. Então, assim, não tem por que não se cuidar, não tem por que a gente não se fazer bem, não se sentir bonita. Então, quero que deixar para todo mundo, pessoal, quem precisar de ajuda pode contar comigo. É um prazer poder ajudar. A nossa meta sempre vai ser fazer um plano alimentar em cima da vida de cada um, real. Por que eu digo real? Tem que ser em cima da rotina, senão não adianta. Se a gente gosta de doce, tem que entrar doce. Se a gente gosta de salgados, a gente gosta do vinho, porque às vezes, sabe, Marina, a gente tira algum alimento que a pessoa gosta e gera mais compulsão alimentar por tirar do que se a gente deixa, tá? Então, gente, quem eu não respondi, por favor, pode me mandar via direct, tá? As perguntas, eu vou fazer meu máximo para responder. Lembre que algumas coisas eu vou acabar dizendo que A são marcação de consulta pessoais. também, que é só te enviar direct, né? Claro, quem quiser marcar uma consulta, me envia direct, que eu vou pedir o número do WhatsApp, já pra gente falar via WhatsApp e marcar, tá? Foi um prazer enorme, espero ter ajudado. Nos falamos semana que vem na próxima consulta. Tá bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês na semana passada e nessa semana. Eu vou agora ali baixar essa live, vou testar para ter certeza que ela vai parar no YouTube. De qualquer forma, ela vai ficar salva aqui por 24 horas e você pode rever, chamar quem precisar, se você quer indicar para alguma amiga. E indique também o Instagram e o blog da Sister Moms, que é ótimo. São 6 crianças, gente, é muita experiência. São 3 de cada uma. Elas falam de assuntos variados, tanto de brincadeiras, de passeios, viagens, nutrição e enxoval. Então, assim, é um blog muito legal de acompanhar. É um Querida, prazer, eu sou fã. muito Eu vejo obrigada. sempre. Até Muito a obrigada, próxima. viu? Um beijinho e espero vocês na próxima live, viu?